Edição de 2025 do Campeonato Nacional de Velocidade em Remo, naturalmente, no Centro Náutico de Monte Moro Velho, totalmente requalificado, a nossa pista nacional de 2.000 metros. E já as finais de sábado, aqui o Skiff Sénior feminino. Temos então o primeiro dia de finais deste Campeonato Nacional de Velocidade 2025, a começar com o Skiff Sénior feminino. Vemos nas imagens Patrícia Batista, atleta da Naval Remo, que tomou a liderança da prova e conseguiu mesmo terminar na primeira posição. Ela que este ano um pouco mais afastada do remo de pista, uma vez que está dedicada ao remo mar, ainda assim a conseguir vir aqui com uma vitória bastante interessante sobre a atleta Chloe de Lazari do Infante, e em terceiro lugar Helena Costa da Associação Naval de Lisboa, que acaba por sagrar campeã nacional de sub-23 nesta categoria. E já na água, a distância de 2.000 metros, é o Campeonato Nacional de Velocidade, o quadri sénior masculino. O quadri sénior masculino que teve duas eliminatórias no dia anterior e, portanto, estas seis tripulações seriam as seis tripulações mais rápidas que conseguiriam, assim, o acesso à final A. Olhos postos naturalmente nas equipas do Infante e na equipa mista do Sport Clube do Porto, Setubalense e Académica, que contava com a presença de dois atletas olímpicos, Afonso Costa e Pedro Fraga, e obviamente o Afonso a remar com o seu irmão Dinis Costa, também durante muitos anos atleta da Seleção Nacional. Portanto, uma equipa bastante forte à partida, mas ainda assim o Clube Naval Infante do Henrique conseguir uma excelente regata. Eles assumiram a prova desde o início, vice-campeões nacionais de fundo, a conseguirem assim com uma época bastante boa, de muito trabalho, sagrarem-se assim campeões nacionais de quadri sénior masculino. De facto, uma vitória muito interessante para esta equipa, que é uma equipa ainda bastante jovem. E continuamos com a embarcação Quadri School, mas agora a final do escalão sub-19 anos. Também no quadri, mas desta vez sub-19, estas tripulações fizeram Race for Lanes, aquilo que nós chamamos uma corrida para definir a alocação de pistas. O VRL já tinha sido a equipa mais rápida nesta corrida, e a confirmar agora na final A, a regata que atribui as medalhas, o seu favoritismo, apesar da equipa mista do Sport ANL e Fluvial Portuense com atletas de seleção a não conseguir acompanhar este quarteto do VRL, que vai também representar a seleção nacional na Cúpula Agenesse no próximo mês de agosto. Portanto, uma boa vitória para esta equipa, que continua assim a trabalhar com os objetivos internacionais em vista. E voltamos aos séniores, setor feminino, para vermos a final de Shell de 8 remadoras com timoneiro. O Shell de 8 com timoneiro feminino a fechar aqui esta manhã de finais no escalão sub-19 e séniores. 3 embarcações, todas elas à partida com fortes possibilidades de vencer o título nacional. O Fluvial Portuense, que tentou desde cedo tomar a dianteira, mas com o Viana Remadores Lima com os primeiros 1.500 metros de prova muito fortes, assumiram esta prova logo desde o início, mas o Fluvial Portuense a não deixar a tripulação de Viana escapar por muito, e isto permitiu-lhes também que nos últimos 500 metros elas conseguissem tomar a dianteira da prova e fazer assim o título nacional de 8 feminino ir para a equipa do Porto, do Fluvial Portuense. O Sport Clube do Porto, campeões nacionais em título, desde cedo ficaram fora desta luta, e muito provavelmente porque todas as atletas já tinham algumas provas nas pernas, e portanto vitória categórica da equipa do Fluvial Portuense, que numa estratégia muito bem definida de se manter na luta, a fechar nos últimos 500 metros o primeiro lugar. Segundo lugar para Viana Remadores Lima, e fecha então esta prova em terceiro lugar a equipa do Sport Clube do Porto. A natural satisfação das remadoras do Fluvial Portuense, campeãs nacionais em Shell de 8 séniores. Aqui o momento do pódio, e vamos já para os sub-17, na extensão de 1.500 metros, ou seja, menos 500 metros em relação aos demais escalões. Esta prova de 4 vezes sub-17 feminino, que fecha no setor feminino as provas na categoria sub-17, sempre muitos olhos postos nestas, não só no quadri como no 8 masculino.
a equipa e a grande vencedora desta prova. Também à semelhança do setor masculino no quadri, o Clube Naval Infante do Henrique, com uma boa largada, consegue aos poucos e vai aumentando aos poucos a sua vantagem, tornando-se assim campeãs nacionais de quadri sub-17 feminino, uma prova que contou com 6 tripulações e também a presença de várias tripulações mistas, que ajuda a que a competição seja cada vez mais competitiva. Foi uma prova boa, viemos a treinar desde a última prova para querer ganhar. Viemos mudando a nossa largada ao longo das provas. Desde a última prova melhoramos a nossa largada, fizemos uma largada mais rápida e acho que isso ajudou-nos nesta prova. E ainda nos sub-17, o barco maior, o Shell de 8. No Shell de 8 tivemos 7 tripulações, portanto tivemos que passar também por uma ronda eliminatória. O grande destaque, e vemos já aqui com cerca de 700 metros para o final, a equipa do Infante Dom Henrique a conseguir fechar aqui uma excelente jornada nas categorias de sub-17, com vários primeiros lugares, e a fechar com chave de ouro. São eles os novos campeões nacionais de Shell de 8 sub-17 masculino. Em segundo lugar tivemos o Viana Remadores de Lima e em terceiro lugar uma tripulação mista, portanto a equipa do Infante, que desde cedo assumiu a dianteira da prova e com praticamente 12 segundos de vantagem consegue fechar aqui mais um título campeão, nesta vez o 8 mais sub-17 masculino. Foi uma prova em que nós do início dissemos é para agarrar, é para ir à frente e não deixá-los passar, é para agarrar a cobra pelo pescoço, e foi o que fizemos. Estou muito orgulhoso destes rapazes. O ano passado eu fazia parte do 8 que foi desclassificado e estou muito contente por ter ganho aqui, era o objetivo, centenário do clube, e merecemos todos esta vitória, muito renhida e muito saborosa. E no Nacional de Velocidade espreitamos agora os veteranos. Aqui está o 8 feminino. Começamos então o último dia de provas deste Campeonato Nacional de Velocidade 2025 com esta final do 8 mais veterano feminino, uma prova que conta cada vez mais com diversos clubes. É sempre uma prova espetacular, não só por ser de Shell de 8, mas no escalão de veteranos temos sempre provas muito equilibradas. Esta não foi exceção. Sabemos que os resultados estão sempre condicionados pela aplicação dos handicaps, portanto aquilo que vemos à chegada não é o resultado real. Neste caso tivemos a cortar a meta em primeiro lugar a equipa do Viana Remadores de Lima, mas foi mesmo a tripulação mista do Vila Condense, Quedup, Naval e Ferroviário que consegue vencer esta prova, uma vez que elas tinham um handicap sobre a tripulação do VRL e, portanto, feitas as contas, campeões nacionais é a equipa mista Quedup, Ferroviário e Vila Condense. E no setor masculino, a vantagem em veteranos no 8 vai para o Quedup. Foi muito complicada, está muito vento, foi bastante renhido, mas acho que conseguimos, dentro do possível, chegar à frente e debater-nos bem contra os adversários. Olha, e timonar aqui esta equipa de elite já há vários anos, não é? Já se conhecem bem, não é? Sim, já estamos juntos desde 2020, portanto acho que ao longo dos anos conseguimos evoluir e tem sido muito bom este percurso. E no Campeonato Nacional de Velocidade também o remo adaptado. Aqui a primeira presença no programa da competição com a prova de Inês Pereira, vencedora em PR3 e remadora do Infante. E já os sub-19, aqui está o quadri feminino. Que excelente forma de começar estas finais de sub-19, uma final decidida ao fotofinish. Temos já nas imagens a equipa mista do Vila Condense com o Sport e um pouquinho mais atrás a tripulação do Infante. O Infante que fez uma prova de trás para a frente, a tentar desde cedo tomar a dianteira da prova, mas a equipa mista a controlar, digamos assim, esta equipa do Infante, e foi mesmo ao fotofinish. Campeões nacionais Sofia Oliveira, Sofia Ribeiro, Érica Fernandes e Rita Araújo. Em segundo lugar o Infante e em terceiro lugar a equipa do Fluvial Portuense numa prova decidida ao fotofinish. Foi uma regata super disputada do início ao fim. Sendo uma equipa mista, não tínhamos muitos treinos, viemos um bocadinho sem expectativa, dissemos vamos fazer o nosso melhor. Longe dos nossos sonhos pensar que conseguíamos o título nacional contra equipas muito fortes, que foi uma prova mesmo incrível, não estávamos mesmo à espera,
mas pronto, foi cerrar os dentes e vir até ao final, fazer o que nos competia, e acho que foi isso. E nova presença do remo adaptado, aqui afinal com PR1 e PR2, pontuamos o remador do Infante, Pedro Marques. Numa altura em que voltamos aos séniores, Campeonato Nacional de Velocidade em Montemoro Velho, a distância de 2.000 metros, aqui está a grande final de 200. Esta final que contou com 3 participantes, 2 tripulações do Galitos, eles que no primeiro dia de finais já tinham competido no 400, essa que era a grande aposta desta equipa de Aveiro, a não conseguirem vencer o título nacional e portanto a ficarem apenas com esta possibilidade aqui no 200. A dupla José Pontes e André Reizinho Ferreira com uma prova bastante bem conseguida desde o início a liderar a prova, obviamente que a equipa do VRL que lutou bastante também para vencer este título nacional, eles que venceram a regata internacional de Gondomar e portanto com boas perspectivas para esta luta, mas foi mesmo a dupla de Aveiro que muito bem conseguiu tomar a dianteira da prova e vencer esta prova de 200 sénior com 7 minutos e 21, portanto 8 segundos de vantagem para o VRL. E do 200 vamos já para o Double School. No Double School, e vemos pelas imagens a dupla de irmãos Afonso e Dinis Costa a confirmarem assim não só a sua qualidade enquanto atletas e dupla, mas também todo o trabalho que fizeram nos últimos anos, enquadrados no alto rendimento. Eles também um bocadinho afastados do remo de pista, por terem também objetivos agora na nova modalidade olímpica, o remo de mar, mas a virem aqui lutar pelo título nacional e a mostrarem que o trabalho que fizeram durante anos continua sólido. Em segundo lugar tivemos a dupla do Cacia, medalha de prata nos séniores e campeões sub-23, e em terceiro o Ulisses Cacela e o Gomes do Caminhense. Foi uma prova muito boa, eu e o Dinis decidimos fazer o campeonato nacional, apesar de termos tido um momento bastante reflexivo depois de falharmos o apuramento olímpico, ok? Isso era o nosso objetivo o ano passado, a época passada, mas após esse tal momento que nós tirámos, os dois, viemos fazer o campeonato nacional pelo Clube Naval Setubalense para nos divertir, para curtir. Treinámos ainda uns bons quilómetros e foi prazeroso até ao fim, até ao dia 2 foi prazeroso. Temos ganho, principalmente com uma vantagem destas, foi sempre bom, é sempre bom. Justamente, já lá vamos à prova, esse momento pesou, não é? Se pesou, temos falhado o apuramento, sim, claro, mas acho que nós tivemos uma boa jornada, foi positivo. Voltávamos atrás, fazíamos igual, mesmo sabendo que não íamos apurar. Portanto, nesse aspecto foi doloroso, mas valeu a pena na mesma. E voltando aqui à prova, que vantagem! É verdade, neste caso eu costumo dizer, o pessoal fica surpreendido, mas nós treinamos muito, não é? Nós treinamos muito e treinamos bem mais que os nossos atletas, porque nós dedicamos a nossa vida ao remo, por isso não é surpresa que consigamos dar esta vantagem assim, desta forma, sim. E o projeto olímpico continua para ti, mas agora no remo de mar, como é que está esse trabalho com a Patrícia Batista? Está a ser muito divertido, muito divertido. Após terem acabado os pesos ligeiros nos Jogos Olímpicos, eu já tinha um olho no remo de mar porque achava aquilo bastante divertido e fui experimentar e acabei por fazer um campeonato do mundo já com a Patrícia Batista. Correu muito bem na altura, acabámos por ser eliminados nos quartos de final, mas decidi que vou fazer mais um ciclo olímpico, ok? Vamos fazer mais um ciclo olímpico, neste caso eu e a Patrícia, que conseguimos ingressar o projeto. E está a ser muito divertido mesmo, muito divertido. O mar, toda esta mudança técnica de ondas, praia, salta, corre, olha para as ondas, olha para o vento, estou a adorar mesmo muito e está a correr muito bem, felizmente. E o skiff séniores masculinos? O skiff era talvez a prova com mais, ou das provas com mais expectativa deste resultado. Não só porque é sempre uma prova com muitos participantes, há sempre surpresas, e neste caso falamos destes dois atletas que temos em imagens, Pedro Rodrigues e André Pinto, também o Afonso Santos, que ficou um bocadinho fora da luta, mas todos estes três atletas que fazem parte da equipa nacional, já com boas participações este ano em competições internacionais e portanto grande expectativa para ver quem seria o vencedor. Vitória determinante da Naval Remo por Pedro Rodrigues, segundo lugar André Pinto e terceiro lugar Afonso Santos, o Pedro que vence então
o título de sénior no skiff e também o de sub-23. Foi uma prova difícil, como estávamos à espera. Tinha adversários muito fortes. O objetivo era executar o melhor possível a prova e foi o que fiz e correu bem. Tens estado essencialmente no double. Porquê o skiff este ano aqui no Nacional e de resto a tua primeira vitória? Foi uma opção que decidimos com o treinador, que era melhor para os dois, para ganharmos mais alguma experiência competitiva no skiff, e foi o que fizemos. E já o 8, sub-19 anos, setor masculino. Esta edição, que conta com 6 participantes no 8 sub-19, tem sido um barco com algumas variações no que diz respeito ao número de participantes, a apresentar-se com boa competição este ano e obviamente que já sabemos, uma final de Shell 8 com 6 barcos é sempre, ou antevê sempre, provas espetaculares. Esta não foi exceção. Viana Remadores de Lima e Infante do Henrique saltaram para a frente, o Infante que consegue inclusivamente uma largada um bocadinho mais rápida, mas a partir de meio de prova a equipa de Viana consegue aos poucos ganhar vantagem e a vantagem mantém-se até ao final. Cerca de meio barco separou estas duas tripulações: João Araújo, Afonso Calçada, Miguel Lário, João Veloso, Martim Lima, Henrique Ribeiro, Rafael Matos, Pedro Cordeiro e a timoneira Lara Lomba, campeões nacionais de sub-19, Shell 8 masculino. Foi uma prova dura, até os 1000 metros viemos sempre estar a catar com eles, conseguimos ser mais fortes ali no meio de prova, sentiu-se um bocado também a quebra deles, mas fomos para a frente e foi até ao final, ali na luta. Um segundo só de diferença? Foi. Viemos revalidar o título que perdemos no ano passado, também foi a mesma diferença quase que este ano. Era outra cabeça que nós tínhamos, era outra fome que nos dava. E a derradeira presença do remo adaptado, a final de PR3 setor masculino, apenas 2 segundos de vantagem de Nuno Picado, da Associação Naval de Lisboa, para Andréa Teixeira do Infante, os atletas que têm estado sempre em discussão no skiff, desta vez a vantagem para Nuno Picado. E agora é justo dizer as 2 provas mais aguardadas de todo o fim de semana. Para já o quadri séniores femininos em discussão, o troféu de Avintes. Temos então o quadri sénior feminino. Já sabemos que quando temos esta prova na água estamos a chegar ao fim, e que bela maneira de chegar ao fim. O Sport Clube do Porto, que tinha como objetivo igualar o ano passado, em que venceu as provas de femininas, não conseguiu vencer o 8 e portanto esta era a última chance para vencerem mais um título nacional, a juntar ao double e ao 200, e portanto comandadas pela Inês Oliveira, atleta da equipa nacional, elas vencem a tripulação mista da Académica e da ANL com cerca de 5 segundos de vantagem. Desde cedo assumiram a prova, uma largada muito forte a assumirem esta prova de quadri. Em terceiro lugar tivemos o Viana Remadores de Lima, que apresentou também 2 tripulações, com o Fluvial Portuense a não conseguir acompanhar as equipas da frente, e portanto, em primeiro lugar, Sport Clube do Porto, segundo lugar, misto da Académica ANL, e em terceiro, Viana Remadores de Lima. Foi uma prova muito divertida, gostámos imenso, disputada, depois conseguimos entrar no nosso ritmo, fizemos as coisas de forma relaxada, aquilo que tínhamos treinado, e fomos para a frente. E foi uma prova muito bem conseguida. E a segunda vez consecutiva com o troféu da Avintes, não é? Sim, voltou para casa, que era o nosso objetivo. Estamos muito felizes, queremos agradecer, antes de mais, à nossa secção, porque fez um esforço enorme para conseguirmos novamente trazer o troféu para casa, e queríamos dedicar esta prova à nossa colega Belém, que está no hospital, teve uma queda ontem, mas tenho a certeza que torceu por nós, e esta prova foi dedicada a ela. E já a última prova do programa, naturalmente a discussão da Taça Lisboa. É o Shell de 8 remadores com timoneiro setor masculino. Aqui está o momento da largada, 6 tripulações. Na pista 1, uma tripulação mista com o Naval e a Praia de Mira. Na pista 2, o Ferroviários do Barreiro. Na pista 3, o Infante. Na pista 4, o Viana Remadores do Lima. Na pista 5, o Fluvial. E na pista 6, a Académica. Atenção às pistas 5 e 6. Grandes imagens da partida, portanto, na pista 5 e 6 tínhamos Fluvial Portuense e Académica, eles que tinham sido primeiro e segundo lugar no contrarrelógio de apuramento para as finais, e portanto uma largada bastante boa destas 2 tripulações, com o Infante a tentar também desde cedo acompanhar.
Foi uma prova bem disputada, a Académica assumiu a liderança da prova desde cedo, mas não por muito. O Fluvial não deixou a tripulação da Académica abrir distância, tentou inclusivamente a meio fechar o espaço e eventualmente criar ali um bocadinho de mudanças nas provas, mas sempre muito sólido a equipa da Académica respondendo aos ataques do Fluvial e nos últimos metros a consolidar a vitória numa prova em que a Académica termina então em primeiro lugar, vencendo a Taça Lisboa, Fluvial Portuense, vencedores de 2024, na segunda posição, e em terceiro lugar o Clube Naval Infante Dom Henrique. E assim, vantagem para a Associação Académica de Coimbra na Taça Lisboa, registro de 6 minutos 2 segundos para os 2000 metros do percurso. Uma tripulação com Alisson Russo, Manuel Pita, Tomás Neves, Gonçalo Delgado, Ricardo Paula, Marcelo Simões, Tiago Suzano, Afonso Sousa e o timoneiro foi o Artur Ribeiro. A Académica que recupera o troféu de há 2 anos atrás, destronando o Fluvial que venceu em 2024. Eu acho que nós, internamente, não surpreendemos ninguém. Acho que todo o clube estava à espera deste resultado. Trabalhámos a época toda, sabíamos bem qual é que era o nosso objetivo. O ano passado foi muito duro perder com o Fluvial. Não esquecemos o grito de vitória deles no pódio e jurámos entre esta equipa, este grupo de trabalho, não só estes 8, mas todo o clube da Académica, que este ano vinhamos cá para vencer. Olha, e sempre na frente a equipa, e ainda para mais aqui com uma vantagem muito assinalável, que não é habitual aqui na discussão da Taça Lisboa. Sim, eu já estou há alguns anos na Académica e este provavelmente, ou quase certeza, é o 8 mais forte fisicamente e que tecnicamente também evoluímos muito nestes últimos 3 meses, por isso essa vantagem foi fácil. Esta taça é especial? Sim, a história desta taça, tantos anos, mais de 100 anos, a passar de gerações em gerações, é sempre um orgulho e agora, como nos anos anteriores, vai para a Câmara Municipal de Coimbra, vamos ter a honra de entregar ao Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e honrar mais uma vez o nome da Académica. Não me podemos despedir sem dizer que esta vitória é dedicada a Humberto Gomes, o pai do nosso Presidente, que sempre amou a Académica e sempre gostou tanto de ver a Académica ganhar. Esta vitória é para ele, que sabemos que ele está a vê-la. E já um balanço final do Campeonato Nacional de Velocidade com Luís Faria, o Presidente da Federação Portuguesa de Remo. Acima de tudo, um grande primor ao nível da organização, criou-se uma equipa mesmo específica, com reuniões antecipadas com os árbitros e com todo o staff da Federação e do CAR, e tudo fez com que não deixássemos pontas soltas, tirando a questão da meteorologia, que mesmo assim está-nos a ajudar. O novo sistema de largadas para as distâncias mais curtas, o que nos está a facilitar imenso a questão do horário agilizar, portanto já não há provas atrasadas, está tudo a horas, está-se a cumprir o que se quer. Verdade esportiva, acima de tudo também, e uma boa participação, um grande número de atletas, quer no outro fim de semana com o encontro de Remo Jovem, que é agora, ontem mesmo com o Campeonato Nacional de Juvenis, também provas muito interessantes. Sim, devagarinho, está a ficar interessante de facto o nível competitivo. E cada vez mais, isto vem em conta que cada vez mais vamos querer usar mais a pista da Remo de Montemor e o CAR. E assim foi a reportagem na edição de 2025 do Campeonato Nacional de Velocidade em Remo.